Abre a sua harpa aí no 476. Só louvar um aqui. 476. O Giovanni, se eu não me engano, louvou ele na quarta-feira, né? Todos encontraram? Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava. O quê? Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Pode abrir a sua Bíblia,
São Marcos, capítulo de número 10. Se você puder ficar de pé. Glória a Deus. Em reverência à palavra do nosso Senhor. Vamos ler a partir do verso 46. Hoje nós vamos falar sobre o milagre do cego de Jericó. Glória a Deus. Quem estava escalado seria o pastor João, mas por conta ele foi fazer os tratamentos hoje, ele não pôde vir, mas próxima oportunidade ele estará aqui trazendo a palavra de Deus. Nosso Deus vai ser glorificado também. Amém? Vamos lá? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Em outras traduções mais antigas está: que eu veja, que eu volte a ver também. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, essa passagem bíblica é muito conhecida de toda a igreja. Acho que acredito que até quem não é crente conhece essa passagem bíblica. Vai falar aqui do Bartimeu, que não era o nome dele, daqui a pouco eu já explico. É cego ali de Jericó. Ele estava à beira do caminho e ele, quando soube que Jesus estava passando por ali, ele começa a clamar e Jesus o chama e efetua ali o milagre. Então todo mundo conhece essa passagem bíblica. Mas o que eu quero nessa noite refletir aqui com os irmãos um pouco é sobre algumas lições, algumas características. Não é em si uma mensagem literal sobre o texto. Então, talvez eu nem vou seguir aqui muito os versículos como está literalmente, mas os irmãos já conhecem o texto, então vai ficar fácil de compreender. Eu quero aqui um pouco refletir com os irmãos algumas características e alguns ensinamentos que esse homem ele fez, e através desses ensinamentos, dessas características, dessas ações dele, ele de alguma forma ele consegue chamar a atenção de Jesus, que receberam o milagre. Então, pelo menos aqui eu vou pedir aos irmãos que, se você pelo menos
conseguir colocar em prática e pelo menos uma das lições aqui que esse homem vai nos ensinar, tem várias lições, mas eu pontuei aqui algumas. Você vai viver uma vida extremamente de frutos na presença de Deus. Porque muitas vezes nós pregamos, e o problema não é quem prega, quem traz a palavra de Deus. O problema é quem ouve. Porque depois a pessoa vem aqui, um pastor, um pregador, ele prega a palavra de Deus, mas se você não ouve, guarda no teu coração e não pratica, aquela pregação não valeu, porque ela não fez efeito no seu coração. Agora, a partir do momento que vem aqui alguém e prega a palavra de Deus, profetiza sobre a tua vida, e você diz, eu recebo e eu vou praticar isso, porque é a palavra de Deus, a partir desse momento, Deus começa a operar os milagres na sua vida. Então esse homem aqui, ele vai nos ensinar algumas lições, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Só que a título de curiosidade e entendimento desse texto, porque esse texto ele é narrado em Mateus, é narrado em Marcos e é narrado em Lucas. Em Mateus e Lucas ele narra a mesma história, só que eles vão dizer que Jesus estava entrando em Jericó. E em Marcos, que nós lemos aqui, está dizendo que Jesus estava saindo de Jericó. Então, só para vocês entenderem, aqui naquela época a cidade de Jericó ficava alguma coisa entre 24 quilômetros de distância de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E existiam duas cidades de Jericó. Existia a cidade de Jericó antiga e a cidade de Jericó nova, ou moderna, vamos dizer assim. Então, saindo de Jerusalém, 24 quilômetros, ficava a cidade de Jericó antiga. Essa cidade de Jericó antiga é a mesma cidade que Josué, Deus através ali de Josué, derrubou as muralhas de Jericó. Todos os irmãos conhecem essa passagem bíblica. Então é essa a cidade. Então ali existia a cidade, mas eram ruínas da cidade. Então 24 quilômetros chegava a cidade velha de Jericó, e mais ou menos 2, 3, alguns historiadores dizem 4 quilômetros à frente, chegava-se a cidade nova de Jericó, cidade que foi reconstruída. Então, por isso que nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, vai dizer que narra a mesma história, vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó, e no evangelho de Marcos narra que Jesus estava saindo de Jericó. Então, na verdade, não é uma contradição, é o ponto de vista ali da pessoa que estava narrando, dos três evangelhos, porque como existia duas cidades, então muito provavelmente Jesus estava saindo de uma cidade para outra, ou então Jesus estava saindo da cidade velha de Jericó e indo para a cidade nova, ou saindo da cidade nova e entrando na cidade velha. Então por isso que um narra que Jesus estava entrando e o outro narra que Jesus estava saindo. Deu para entender? Mas na verdade a história é a mesma. Então, na cidade antiga de Jericó, estava ali em ruínas. E viviam ali na cidade antiga todas aquelas pessoas, todos aqueles que não eram bem vistos pela sociedade. Ou seja, todo aquele que o povo não queria que ficasse perto, morava em Jericó antiga. Quem? Os pobres, paralíticos, cegos, coxos, prostitutas e por aí ia. Agora, na Jericó Nova, a Jericó Nova ela se tornou uma cidade muito importante naquela época ali, porque Herodes e os poderosos da época, os mais ricos,
eles haviam construído casas de veraneio na cidade nova de Jericó. Eles usavam ali para passar períodos de férias, era como se fosse a casa na praia, casa no Campos do Jordão, como se fosse hoje. Então, o imperador ou os ricos da cidade, eles costumavam usar Jericó como uma cidade de férias. Eles tinham casas ali. Cidade de Jericó era uma cidade fresca, era agradável na época do verão, então eles iam para lá. Jericó também era muito importante porque ela tinha ali na sua dentro dos seus muros a alfândega do Império Romano, ou seja, havia uma espécie de Receita Federal. Se nós lermos depois mais à frente, nós vamos ver a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos em Jericó. Então ali tinha uma espécie de uma Receita Federal. Por quê? Porque todos que tinham que entrar em Jerusalém tinham que passar por Jericó. Então Jericó se torna uma cidade muito importante para aquela época, por causa que ela ficava no ponto estratégico. E lá em Jericó, muito provavelmente entre uma cidade nova e a cidade velha, vivia esse homem cego que pedia esmolas à beira do caminho entre essas duas cidades. Nenhum dos escritores aqui, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos vão mencionar o nome dele. Bartimeu aqui não é nome próprio. A própria Bíblia já fala e explica. Bartimeu é um título. Bart significa filho. E Timeu era o nome próprio. Timeu era o pai dele. Então Bartimeu significa filho de Timeu. Não há citação em nenhum dos evangelhos da Bíblia, e também nenhum historiador que a gente conheça vai dizer o nome desse cego. Mas há a citação bem clara e objetiva e com muitos detalhes do milagre que esse homem recebeu. Pastor, não entendi o que o senhor quer dizer com isso. Quero dizer que talvez muitos não saibam quem é você. Muitos não saibam qual é o seu nome, muitos não saibam quem você é, muitos não sabem onde você mora, muitos não conhecem a tua família, muitos não conhecem a tua realidade, mas nada disso importa. O que importa é o milagre que Deus vai fazer. Porque o importante aqui não é a pessoa que recebeu o milagre. O importante aqui é aquele que pode fazer o milagre. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ninguém sabe o nome dela. Ninguém conhece quem é ela. O paralítico do tanque de Betesda, ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe quem é ele. Por quê? Porque o importante aqui não é saber o nome de quem recebeu o milagre. O importante aqui é glorificar aquele que faz o milagre. E nessa noite nós viemos aqui glorificar aquele que faz o milagre. O historiador Flávio Joséfo vai dizer, ele vai falar sobre o pai desse rapaz. Só para os irmãos aqui, eu não vou usar o historiador Flávio Joséfo como base aqui bíblica, porque a Bíblia não fala isso, então eu não vou utilizar ele como base para pregação, é mais a nível de conhecimento, hoje é culto de ensinamento. Então, a nível de conhecimento dos irmãos, Flávio Joséfo, ele era um historiador judeu que nasceu, provavelmente, dizem, entre o ano 37, 38, depois de Cristo, depois de Jesus. Então, ou seja, Jesus morreu com 33 anos e meio, mais ou menos.
Então, mais ou menos 5 anos depois, nasceu Flávio Josefo. Então, ele é um historiador muito importante para nós que queremos estudar mais sobre a história dos judeus, porque, muito provavelmente, tudo que ele conta em seus escritos, em sua obra literária, muitos acreditam que, primeiro, ele viveu aquilo, porque muito ele se escreve sobre o cotidiano dos judeus, e uns acreditam que muitas passagens, muitas citações que ele fez, ou ele conheceu a pessoa que vivenciou aquele caso, ou uma pessoa próxima dele. Então, muito provavelmente, algumas pessoas que ele escreveu sobre aquele assunto, ele entrevistou aquela pessoa. Então, provavelmente alguém falou para ele: olha, o meu avô conheceu aquele tal de Jesus que passou por aí. O meu pai disse que acontecia isso, 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 isso. Olha, eu presenciei isso, isso. E ele escreveu. Então, a nível de curiosidade dos irmãos e conhecimento, ele vai dizer que o pai do cego Bartimeu, ele era uma espécie de um general que servia o exército de Israel. E com a chegada dos romanos, quando os romanos invadem Israel e tomam tudo lá, acontece que agora o Império Romano começa a dominar, os bens, a casa, tudo que esse general tinha foi tomado, ele perde tudo. E aí, a partir desse momento, então, ele se revolta contra o Império Romano. E como ele tinha formação militar, então ele começa a liderar movimentos de revolta contra os romanos. Então, a partir desse momento, ele passou a ser perseguido pelo governo romano. E esse homem, então, ele é preso pelo comando romano e ele é condenado à morte para servir ali de lição para quem quisesse ser contra o império. Timeu, pai de Bartimeu, ele é morto em praça pública para todos verem. E depois que esse homem é morto, depois da morte de Timeu, o mal que foi contra a vida desse homem se volta à família dele. E o historiador Flávio Josefo vai dizer que eles pegam o filho deste homem e os romanos então vão vazar os olhos desse menino. Aí alguns relatos vão dizer que vão arrancar os olhos deles. Assim, então, Bartimeu ficou cego. O que diz a historiadores é que ele enxergava, ele tinha visão, e a partir desse momento da revolta contra ali os romanos, que acontece o assassinato do pai dele, ele então fica cego porque arrancam os olhos, e alguns vão dizer vazam, furam os olhos deles. Agora Bartimeu então ele é condenado a ser enviado para Jericó, onde ele ali começa a pedir esmolas pelas ruas. E o que eu quero aqui dizer para vocês em rápidas palavras sobre esses ensinamentos que esse homem vai nos ensinar, que ele vai dizer para nós. Esse homem que, se esse relato histórico for verdadeiro, ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, ele tinha tudo para ser um revoltado, ele tinha tudo para ser uma pessoa que não queria mais nada com a vida. Mas como eu já disse, o texto bíblico, nós vamos aprender algumas coisas aqui, algumas características que ele tem, e a primeira dessa característica que nós vamos aprender é que ele não tinha visão, mas
ele usava os outros sentidos que Deus tinha dado a ele. Como assim, pastor? Ele era cego, mas ele aprendeu a usar os outros sentidos que o corpo dele tinha com perfeição. O texto diz que ele ouviu que Jesus passava pelo caminho. Ou seja, ele era cego, mas ele não era surdo. Mesmo sem enxergar, Bartimeu se utiliza de alguns recursos que Deus lhe tinha dado. No relato de Lucas vai dizer que Bartimeu ouviu que era Jesus por causa do barulho da multidão. Ele ouve o barulho e fala: alguma coisa diferente está acontecendo aqui, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que alguma coisa diferente está acontecendo aqui em Jericó. Aí ele pergunta: quem está passando aí? Aí alguém diz: é Jesus. Muitas vezes a gente perde o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente só se concentra naqueles pontos que não funcionam mais. Muitas vezes nós ficamos tão focados na crise que não percebemos as oportunidades de milagre, nós não percebemos o milagre que Deus quer fazer. Nós ficamos tão focados nas falhas, nos problemas, nas crises, que os milagres passam do nosso lado, mas nós não percebemos. É por isso que tem gente na igreja que chegou ontem e já está recebendo milagre. Aí tem outros que tem 15 anos na igreja, tem 20 anos na igreja, tem 30 anos na igreja, e está dizendo: Jesus, eu estou aqui, e aí esse irmão já recebeu, e nada acontece comigo. Talvez seja porque nós estamos focando tanto naquele problema, que nós esquecemos de celebrar aquilo que nós já temos. Bartimeu vai nos ensinar que a minha dor, o meu problema, a minha crise não pode ser maior do que aquilo que Deus já me deu. Como assim, pastor? Eu vou tentar te explicar. Eu estou vivendo um problema, mas Deus me deu condições de continuar prosseguindo. Eu estou vivendo um problema, eu estou vivendo uma necessidade, eu estou vivendo uma crise, mas eu estou de pé. Eu estou vivendo um problema, mas eu vou utilizar daquilo que Deus me deu para eu me aproximar dele e conseguir o milagre que eu preciso para a minha vida. Muitas das vezes nós estamos vivendo um problema, e aí é nessa hora que nós temos de aproximar de Jesus, nós se afastamos dele. Bartimeu vai nos ensinar a celebrar aquilo que Deus já nos deu. Eu estou vivendo um problema hoje, mas aquilo que Deus já fez por mim já é suficiente para eu crer e acreditar que o milagre vai continuar acontecendo, porque eu sei que Ele já me deu quando eu precisei antes. Outra característica de Bartimeu é que ele tem um espírito de gratidão. Ele é grato por aquilo que Deus já deu. Ele é cego fisicamente, mas ele aprendeu a valorizar aquilo que não funcionava, que funcionava na vida dele. Ele é cego fisicamente, mas ele aprendeu a usar aqueles outros sentidos que ele tinha, porque todos nós temos alguma coisa que perdemos, todos nós temos algum problema na vida, todos nós vamos passar por algumas crises, mas isso não me impede de ser grato ao meu Deus. Porque infelizmente nós temos um espírito de ser vítima. Eu estou dizendo nós, irmão, nós, crente, nós. A gente tem aquele, sabe aquela coisa de autopiedade? Alguém chega e pergunta: aí, irmão, Pai do Senhor, como vai? Tudo bem? Aí fala: irmão, não estou tão bem assim como eu queria, mas eu estou levando, né? Aí começa a contar: dificuldade aqui, dificuldade ali. Tem aquelas pessoas que, se você ficar 5 minutos conversando com ela, você
entra em depressão, porque é tanta miséria que ele conta. É pessoa que tem aquela necessidade do outro ficar com dó dele. Você já conheceu alguém assim? Lembrei agora aqui, não foi lá com o profeta Eliseu, que a mulher sunamita, ela chega e alguém pergunta para ela, e aí, vai tudo bem? Aí a mulher, ela está com o filho morto lá em cima da cama do profeta. O filho está morto, está lá, o problema está lá. Aí ela diz, o que ela responde? Vai tudo bem. Ah, pastor, mas veio a enchente e levou minha casa, perdi tudo. Ah, pastor, veio o ladrão e roubou meu carro, que estava pagando a segunda parcela, não tinha nem seguro eu tinha. E ainda eu tenho que ser grato, sim. Por quê, pastor? Porque você está vivo. Porque você pode ter perdido tudo, mas ainda está vivo. E se você ainda está vivo, ainda há esperança. E se ainda há esperança, há ainda a possibilidade de milagres. Nós aprendemos aqui domingo passado, agora é domingo, que a nossa esperança é Jesus Cristo. E Ele já morreu e já ressuscitou e não vai morrer mais. E se nós cremos que a nossa esperança é Jesus Cristo, nós temos que crer que a nossa esperança não morre jamais. Aleluia! Quantos creem que a esperança nossa é Jesus Cristo? Quer mais um exemplo? Jó. Jó perde tudo. O cara perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou pobre, perdeu a saúde, perde tudo aí. O que Jó vai dizer lá no Jó capítulo 19, se eu não me engano? Ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E ele continua, e por fim se levantará. Que Jó está dizendo, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, mas eu sei que a minha esperança está viva, e um dia, uma hora, ele vai se levantar, e vai enviar, Ele vai vir em meu favor, Ele vai estender as mãos sobre mim, Ele vai mudar o meu cativeiro, Ele vai transformar a minha vida. Nós não vemos aqui Bartimeu reclamando da sua deficiência, a gente não vê ele pelo caminho dizendo, eu não sou mais ninguém, furaram meu olho, eu vou morrer, eu não posso fazer não, nós não vemos ver aqui Bartimeu chorando porque era cego, não. Então seja grato a Deus, porque a gratidão pode ser o instrumento que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Outra lição que esse homem vai nos ensinar. A Bíblia diz que o cego Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Eu já vi muita gente metendo pau nele porque ele estava à beira do caminho. Mas por que ele estava à beira do caminho? Porque a beira do caminho é o lugar onde todo mundo passa. Ele estava dizendo assim, eu não posso enxergar, mas aqui todo mundo vai me ver. Ele está no lugar certo, que era o lugar mais importante para ele poder alcançar aquilo que ele precisava. Você tem que entender que o propósito de Deus na nossa vida, ele está relacionado a lugares. Aprenda isso. Lembra de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12? Qual que era a promessa de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque os propósitos de Deus sempre estão relacionados a lugar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, qual que era a promessa? Eu vou levar vocês a um lugar que mana leite e mel. Porque os propósitos de Deus estão sempre relacionados a lugares.
Aí você pode me perguntar, mas pastor, Deus não pode me abençoar aonde eu estou? Claro que pode. Daqui a pouco eu vou voltar aqui nesse texto, nesse pensamento. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes Deus te coloca num lugar, talvez você não esteja entendendo por que está naquele lugar, ou porque você está ali, mas é um propósito que Deus colocou maior para acontecer. Por exemplo, Deus abre uma porta de emprego que talvez não é o lugar que você queria. Deus abre uma porta de emprego que talvez não seja o lugar que você pretendia, não era o emprego que você almejava, mas é o lugar que Deus colocou, quer que você esteja, para realizar o milagre. Às vezes, está tudo bem na nossa vida, daqui a pouco fica doente, fica internado, aí você fica pensando, mas não entendi, eu estava bem, não entende por quê, e aí talvez não é porque você, não é por causa de você, não é porque você está lá, mas é por alguém que está lá, e Deus precisa de você lá, para você ser um instrumento de milagre para alguém. Quantos testemunhos eu já escutei, eu já ouvi de pessoas que falam, eu fiquei doente, quando eu cheguei no hospital, tinha alguém do meu lado, e Deus me usou para falar com ele, e ele recebeu o milagre. No outro dia eu recebi alta, e ninguém nem sabe por que eu fiquei doente. Então o que eu quero que você aprenda nessa noite, é que você precisa entender nessa noite, você precisa dizer a Deus nessa noite, perguntar a Ele o que? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu esteja? Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas é o que Deus quer. Você precisa entender isso, valorize o lugar aonde Deus te colocou. Algumas vezes Deus chama homens na Bíblia, eu já falei aqui, já falei de Abraão, que ele quer que colocar em algum lugar, porque naquele lugar Deus precisava deles. Deus falou assim com Elias, Deus falou com Jonas, porque se você talvez possa perguntar, e aí eu vou te responder a pergunta que eu te falei, que eu comentei antes. Você pode me dizer, pastor, mas Deus não é onipresente? Ele não pode me abençoar em qualquer lugar? Pode, mas Ele estabeleceu lugares específicos para o seu plano, para se concretizar através da sua vida. Então valorize o lugar que Deus te colocou. Porque esse lugar pode ser o lugar que você vai viver o maior milagre da sua vida. Esse lugar pode ser um lugar que você vai viver coisas preciosas com Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, esse lugar, essa situação, essa luta que você está enfrentando, que talvez não esteja fácil de encarar, talvez você não esteja nem entendendo, talvez você está dizendo, meu Deus, eu não vou aguentar, mas eu profetizo em nome de Jesus, que esse lugar será o cenário da maior vitória que Deus reservou para a sua vida. Glória a Deus. Se você crê, levante a sua mão e adore ao Senhor. Outra característica desse homem, eu estou correndo aqui para a gente poder terminar. Bartimeu é cego, mas sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que quando ele ouve que é Jesus que está passando, primeiro ele só ouviu porque estava à beira do caminho. Segundo, ele ouviu porque ele aprendeu a usar aquilo que Deus deu.
E aí ele percebe que que aquela ali pode ser a única oportunidade, talvez e se você depois ler na Bíblia, você vai ver que Jesus não voltou mais em Jericó. Então ali seria a única oportunidade que ele tem de receber o milagre. E se Jesus não voltasse mais por ali, se Jesus nunca mais fosse a Jericó, ele não teria mais essa oportunidade. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós não temos o poder de prever o futuro. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã conosco. Então não perca tempo hoje. Não perca seu tempo hoje reclamando pelo caminho. Não perca tempo chorando, resmungando, murmurando pelo caminho. O que eu quero dizer para você essa noite é que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está passando no caminho. Hoje pode ser a chance de você receber um milagre. Não perde o seu tempo com outras coisas. A Bíblia vai dizer que quando Bartimeu percebeu que Jesus, que estava vindo, que era Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega e diz: cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir, mas Bartimeu tem um foco, ele tem um objetivo, e a Bíblia diz que quando mais mandava ele ficar quieto, aí mais ele clamava mais alto. Ou seja, pode ser a minha única chance, pode ser a minha última oportunidade, eu não vou perder isso de jeito nenhum. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que fica o ano todinho na igreja, o ano já está acabando. Vem em todos os cultos, participa de todas as campanhas. A oportunidade do milagre vem, já bateu na porta, o ano está acabando e ele não viu. Aí diz: não aconteceu comigo. Aí depois vai dizer: fiquei o ano todinho na igreja e Deus não abriu a porta. Abriu, mas você estava olhando outras coisas e não percebeu o milagre. Passou e você não viu. Disperso. Bartimeu não está pensando no que o outro vai dizer. Bartimeu não está pensando no que o outro vai se incomodar. O que importa para mim é o meu milagre. O que importa para mim é o meu milagre. O que importa para mim é o meu milagre. O que importa para mim é o meu milagre. E essa chance eu não vou deixar passar. Essa chance eu não vou perder. Essa é a minha chance. Essa é a minha hora. Essa é agora. É hoje. Não vai ser outro dia não. Eu não vou deixar passar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, não deixa de passar essa chance hoje não. Jesus está aqui. Hoje pode ser o dia daquele milagre que tanto você espera. Pastor, o que eu faço? Clame por ele, pelo amor de Deus. Não importa se alguém vai olhar, não importa se alguém vai ver, o importante é você receber o milagre. Bartimeu, então agora ele começa a gritar, e alguém pode ter dito: esse cara não tem noção não, esse cara é ridículo, ele está pensando que Deus é surdo. Ei, olha que coisa feia, e ele vai dizer coisa feia para você: eu sou cego, eu preciso do milagre. Ele não tem medo, ele chama a atenção do mestre, ele não está se importando o que vai dizer para ele quer o milagre, porque não importa o que vão dizer. Aprende isso nessa noite. Não importa o que vão falar de você quando você estiver na sua prova. O que importa é o que vão dizer quando você sair dela. Aleluia.
que Bartimeu quer viver um grande milagre, então ele não tem problema em se expor, é o milagre que ele precisa. Então ele está dizendo: eu sou cego, eu tenho um problema, eu estou doente, eu tenho uma crise, eu estou debilitado, eu preciso de um milagre, e só quem tem poder para ajudar, só quem tem poder para fazer, só quem tem poder para transformar, só para quem tem poder para mudar, só quem tem poder para tirar eu dessa situação, é esse que está vindo aí. É esse que está vindo aí, é esse que está vindo aí, Jesus, filho de Davi. Não perca seu tempo aqui essa noite com outras coisas. Clame ao filho de Davi. O dono do milagre está aqui essa noite, o dono do milagre está na casa e ele quer fazer. Ei, vem comigo aqui agora para a gente ir indo para o final. Agora Jesus vai parar. Olha o que esse cego ele consegue fazer. Ele consegue parar com a viagem de Jesus. E a Bíblia diz que vinha com Jesus uma grande multidão. Multidão na Bíblia é algo em torno de 2 a 3 mil pessoas. 2 a 3 mil pessoas. Agora imagine ele, 2 a 3 mil pessoas, eles não vinham em silêncio. E aí esse cego começa a gritar, e ele consegue de alguma forma chamar a atenção de Jesus. E o que eu acho lindo aqui nesse texto é que Jesus ele não vai até ele. Ou simplesmente Jesus podia ter parado, olhado assim e falava: oh, quem é que está chamando aí? Aí ia falar: é o cego Bartimeu. O que é que ele quer? Ele quer que o Senhor cura ele. Então seja curado. Pronto. Jesus podia fazer isso. Ou Jesus podia ir até lá, perto dele, e falava: e aí meu filho, você está me chamando aqui, o que é que você quer? Não. Jesus manda chamá-lo. Traga ele aqui. Pastor, eu não entendi, o que o senhor quer dizer? Esse gesto de Jesus estava ali, naquele momento, honrando a Bartimeu. Quando Jesus manda chamar Bartimeu na frente de todos, aprenda isso aqui essa noite. Jesus honra aquele que persevera no propósito. Jesus honra aquele que tem um foco. E Jesus honra Bartimeu como? Lembra aqueles que ficavam criticando ele? Aqueles que mandavam ele calar a boca? Aqueles que mandavam: ficar quieto, Jesus não vai te ouvir. Agora são eles que receberam a missão: trazei ele aqui. Presta atenção aqui, deixa eu profetizar na sua vida mais uma vez. Aqueles que te criticam, aqueles que te desprezam, aqueles que são instrumentos do diabo para te humilhar, para te rebaixar, isso não é revantismo não, irmão, isso é coisa bíblica, é honra. Eles serão o instrumento de Deus, que Deus vai usar para fazer o milagre que você precisa. Eles vão ter que ver Deus respondendo o seu clamor. Naqueles que te criticaram serão aqueles que verão Deus te honrar. Lembra de Davi, Salmos 23? Senhor, preparas uma mesa, onde? Na presença dos meus inimigos. Sabe por que Deus ainda não te deu a vitória? Porque Ele ainda está preparando a mesa. Tem ainda inimigo que Ele precisa convidar. E aqueles que disseram: cala a boca, não vai dar certo. É aqueles que disseram: fica quieto. É quem vai trazer o recado: levanta, Jesus está te chamando. Levanta, Jesus vai te honrar. Levanta, Jesus ouviu o teu clamor. Eles vão ter que reconhecer que Deus te honrou.
Aleluia. Cego Bartimeu, ele tinha um foco, e a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus pergunta para ele: e aí, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Se fosse muitos hoje em dia, iria dizer assim: ih, Jesus, agora me pegou, hein? Não sei não. Deixa eu pensar. Ou senão ia dizer: me dá uma esmola aí. Arruma um negócio lá, bengala, um cão-guia. Cão-guia, eu sou cego, Jesus. Eu preciso de um cão-guia. Porque tem gente que ora a vida inteira, clama, e não consegue nada porque ele não sabe o que quer. Ele não tem um foco. Tudo que começa, ele não termina. Tem gente que fez 5 faculdades e não terminou nenhuma. Tem gente que todo ano muda de emprego. Tem gente que cada 3, 4 anos muda de cidade. Você conhece gente assim? Tem gente que começa uma coisa e daqui a pouco... E aí? Não parei. Voltou, porque não tem foco. E qualquer crise ele muda, qualquer coisa ele muda o foco, qualquer coisa muda a vida dele. Mas eu lembro agora aqui da passagem de Ana. Lembra Ana? Ana, quando ela ora ao Senhor, ela tinha o foco. O que ela disse para Jesus, para Deus? Senhor, eu quero um filho. E não é qualquer filho não, eu quero um filho homem. E aí ela diz mais outra coisa, Senhor: quando ele desmamar, eu entregarei ele para servir na tua casa. Porque ela tinha foco. Eu quero isso aqui, Deus. Aí o Bartimeu, quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia dizer assim: Senhor, eu quero uma dracma. Dracma naquela época era a moeda de maior valor de circulação. Ele podia dizer: Jesus, me dá uma dracma. Jesus ia arrumar uma dracma para ele. Jesus, eu quero uma casa nova, um lugar para eu ir morar, porque eu tenho que me dê condições de viver bem. Jesus ia conseguir para ele, mas ele tinha foco. E quando Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Ele não precisou pensar, ele não precisou parar. Quando ele clamou lá atrás, ele na beira do caminho, ele já sabia o que ele queria. E quando Jesus perguntou, ele responde: Mestre, eu quero ver. Você sabe o que você quer nessa noite? Você sabe para que você veio aqui essa noite? Você sabe que tipo de culto você presta a Deus todos os dias? Você sabe o que você faz, o que você está pedindo para Deus? Será que eu tenho foco na minha adoração? Ou qualquer coisa me tira da atenção? Deus entende isso e nós já vamos terminar agora. Deus, ele não como eu posso dizer aqui? Ele não responde o seu lamento. Deus, ele não responde a sua murmuração. O que Deus responde é a tua adoração. Quando você entra na igreja, quando você busca Deus, não importa se é na sua casa, na igreja, onde você estiver, com o foco de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, você, não importa o que aconteça, nada tira a tua atenção da adoração a Deus. E aí quando você adora o Senhor, Ele te responde, porque você não perdeu o foco com Ele. Você precisa saber o que você precisa saber. O que você precisa saber é que quando você chega diante de Deus com um foco, você não chega de mãos vazias. Quando você não tem foco, sempre você vai chegar, você até chega na presença de Deus. Mas aí Deus vai perguntar para você: o que você quer que eu te faça? Aí você vai olhar para as suas mãos
não tem nada. Mas quando você tem um foco, eu lembro aqui agora da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um foco: se eu tocar apenas na barra da roupa do mestre, eu tenho certeza absoluta que eu serei curada. Ela tinha um foco, e a Bíblia diz que quando ela tocou, no meio da multidão que apertava Jesus, Jesus pergunta: alguém me tocou? Aí alguém pergunta: mas Jesus, o mestre, a multidão te aperta. E Jesus diz: sim, a multidão me aperta, mas alguém me tocou com foco, alguém me tocou com propósito, porque de mim saiu virtude. Não basta sair da tua casa e vir até aqui, é preciso saber por que você está aqui, é preciso ter foco na tua vida. Estabeleça uma meta e caminhe em direção a ela, que Jesus vai te abençoar. Quem não tem foco anda em círculos, quem não tem foco não chega a lugar nenhum, quem não tem foco faz muita coisa, mas não realiza nada. Deus gosta de gente que sabe o que quer e que esteja determinado em seguir em uma direção. Deus está dizendo assim: eu até quero te abençoar, mas você não sabe o que quer, então eu não te abençoo. O que você quer que eu te faça, o Senhor diz: eu quero ver. O cego diz: eu quero ver. Aí Jesus vai dizer para ele: então veja, a tua fé te salvou. Ele tinha tanto foco no que ele queria, e quando Jesus manda chamar, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. A Bíblia diz que ele joga a capa no caminho e sai para encontrar Jesus. Por quê? Porque a capa ali era um símbolo do governo romano que autorizava a mendigar. Todos que tinham uma espécie de doença, existia uma capa com a inscrição, e aquela capa autorizava aquela pessoa a mendigar, ou a entrar em alguns locais, ou não poderia entrar em alguns locais. Então era mais ou menos assim: quem tem essa capa é um miserável, quem tem essa capa é um lascado, é um coitado. Portanto, quem tem essa capa tem autorização para pedir esmolas. Aí quando Jesus manda chamar ele, o que ele faz? Joga a capa fora. Por quê, pastor? Entenda isso nessa noite. Porque quem veio adorar, ele não pode ficar preso a nada. Ele tinha tanta certeza que nunca mais iria precisar ficar à beira do caminho pedindo esmolas, que ele se livra daquela capa. Porque quem vai se encontrar com Jesus não precisa de nada amarrando a vida dele. O que ele estava dizendo ali era assim: a única coisa que eu faço questão de não enxergar mais nessa vida é você, capa. Capa da humilhação, capa da derrota, capa da desilusão, capa da angústia. Ele deixando a capa, ele está dizendo: aquele que eu vou me encontrar agora tem o poder de mudar a minha vida. Fica aí, capa, nunca mais eu quero te usar. O foco de Bartimeu é tão determinado que a Bíblia diz que quando ele é curado, agora ele está enxergando tudo, tem plena liberdade para ir aonde ele quiser, para ele ir embora, para onde ele quiser. Agora ele já tinha visão, mas o propósito dele continua sendo o mesmo, é tão focado, tão determinado. E quando Jesus cura ele, a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele podia fazer: recebi o meu milagre, valeu, Brasil, tchau, obrigado,
Deus abençoe, Jesus, estou indo. Mas ele diz mais ou menos assim: se só chegando perto dele eu já recebi o milagre, imagina andando com ele. Glória a Deus. Qual é o seu propósito nessa noite? Qual é o seu propósito nessa noite? Vamos ficar de pés. Qual é o seu propósito nessa noite? Seguir a Jesus ou ficar pelo caminho? O ano está acabando e a gente faz muitos propósitos. E muitos a gente não consegue cumprir, não? Quanta gente só procura Jesus enquanto está precisando de um milagre. Aí quando recebe o milagre, some. Cadê fulano? Desapareceu. Desaparece da oração, desaparece do culto, porque aquilo que ele precisava, Jesus respondeu, e agora ele não precisa mais de Jesus. Bartimeu não. Se o Senhor me curou, eu quero andar com Ele. Se só no encontro Ele mudou a minha vida, imagina eu andando com Ele pelo caminho. Se só no encontro Ele mudou tudo aquilo que eu precisava, imagina uma vida em comunhão com Ele. Aprenda uma coisa, a vida, ela não para apenas no milagre. Bartimeu, além de receber a cura, olha que coisa linda que o texto diz, ele também recebeu a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Porque se você procura Jesus só pelo milagre, Ele não vai deixar de te atender, Ele vai fazer o milagre na tua vida. Mas se você procura Jesus só pelo milagre, você vai deixar de receber coisas maiores. O quê? A salvação. É aquele crente que foi falado aqui na leitura oficial. Não tem raiz. A semente germina, mas ele não tem força, ele não tem foco para continuar. Qual é a sua visão nessa noite? Como está a sua visão nessa noite? Não pergunte para mim, responde para você mesmo. Entenda isso em nome de Jesus. Você tem um foco. Você tem um foco. E não são aqueles que vão mandar calar, não são aqueles que vão querer te desanimar, que vai fazer você parar, porque você tem um foco. Aí alguém me desanimou, alguém me jogou uma palavra contrária, não importa, você tem um foco, e o seu foco é chamar a atenção daquele que pode fazer o milagre. Essa noite eu quero te convidar a chamar a atenção daquele que pode fazer você mudar, e pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Quem é, pastor? É Jesus. Jesus. Nós vamos orar agora e você peça para Ele abrir a sua visão espiritual nessa noite. E viva o milagre que Jesus tem para a sua vida. Viva o milagre em nome de Jesus. Viva o milagre em nome de Jesus. Saia daqui crendo nessa palavra. Viva o milagre em nome de Jesus. Não fique amarrado. Jogue a capa fora. Fala: ei, eu profetizo na minha vida. Em nome de Jesus eu vou viver um milagre que Deus preparou para mim. Tem gente que fica amarrado a vida inteira, não vive o que Deus tem para ele, porque fica preso naquilo que os outros estão dizendo. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para chamar a atenção dEle, e nós vamos clamar, nós vamos pedir: Senhor, tem misericórdia de mim,
Jesus vai mudar a minha e a tua história nessa noite. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, e diante dessa palavra ministrada, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, a tua palavra que, se praticada, ela produz frutos nas nossas vidas. Senhor, então que nessa noite nós possamos, Senhor, aprender que como que esse cego, Senhor, conseguiu, Deus, o milagre que o Senhor realizasse na vida dele, porque ele clamou a Ti com foco. Senhor, que o Senhor também venha em nossa direção nessa noite. Senhor, que nós possamos viver os maiores milagres que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, manifestar todos os propósitos que o Senhor tem a realizar em nós, mas que nós possamos estar da forma, do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor possa nos ajudar para que nada que nos impeça aquilo que está nos amarrando de receber o nosso milagre, aquilo que está impedindo, que está travando de nós entrarmos na Tua presença, que hoje possa ser quebrada em nome de Jesus, e possa ser desfeito toda a barreira do inferno hoje, em nome de Jesus, e o Teu milagre possa chegar na vida desse irmão, na vida dessa irmã, que nós possamos ter, Senhor, nessa noite, a oportunidade de viver contigo os maiores milagres das nossas vidas. E que o Senhor possa nos ensinar a pedir da forma certa, para que quando o Senhor vier nos dar, nós possamos estar preparados para responder aquilo que nós precisamos. E o que o Senhor possa também, Senhor, não apenas nos mudar por fora, mas que o Senhor também possa nos mudar internamente, que o Senhor possa nos mudar materialmente e espiritualmente, da mesma forma que o Senhor fez com aquele homem, e o Senhor possa fazer com cada um de nós, quando o Senhor disse: a tua fé te salvou. Então ele recebeu cura e também recebeu milagre espiritual na vida dele. Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui aprendendo e crendo que o Senhor já tem um milagre reservado para cada um de nós, e eu e todos que estão aqui viveremos os maiores milagres que o Senhor já reservou para nós, em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis assentar.